Olá, humanos! Hoje eu vim falar de uma série diferente aqui no canal. Uma série muito boa que eu já tinha visto há muito tempo, na verdade, mas comecei a reassistir agora, principalmente com meus amigos no hype. E o nome é Animator vs Animation, ou Animation vs Minecraft, dependendo de qual série em específico. É uma série muito boa, quem não assistiu eu recomendo ver, mas enfim. O tema de hoje é sobre um dos personagens mais importantes da série, e um dos primeiros também, o Chosen One. Ou também ele também pode ser chamado de O Escolhido, já que, bom, é a tradução do nome dele. Enfim, um tópico que é muito discutido na comunidade é que Chosen One nunca foi livre. O pessoal fica fazendo essa analogia porque, bem, ele tá sendo caçado na nova temporada, que seria a terceira, e na primeira ele ficou boa parte do tempo como um escravo do Nogai 3, ou Alan Baker, como você quiser chamar, os dois nicks estão certos. Enfim, e hoje, na verdade, eu vim fazer um contraponto a essa afirmação que é tão popular na comunidade. E sim, eu tenho bons argumentos e algumas provas. Enfim, vamos pro vídeo. Bem, antes de eu começar de fato a argumentar sobre o Chosen One ser sim livre desde o início, na verdade não desde o início, mas desde que fugiu do computador, enfim, eu preciso relembrar os eventos do Chosen One, tanto porque eu vou usar muita coisa que acontece com ele na argumentação, tanto para relembrar quem já assistiu mas não lembra tão bem, e até mesmo para introduzir a história para quem não conhece, embora eu recomendo a ver primeiro, porque neste vídeo terá grandes spoilers. Começando pelo primeiro vídeo que Chosen One aparece, sendo ele o Animator vs Animation 2, na qual o Chosen One, desde o momento que ele é criado, ou seja, quando ele é nomeado Chosen One, ele já começa destruindo o computador e lutar com o Nogai 3. O Nogai 3 o vence após ele conseguir convocar o Avast, e então o Avast prendê-lo. Isso depois de toda uma batalha entre o Firefox e o Messenger contra o Chosen One. E não é o Messenger atual, é o Messenger... Mensagens Instantâneas Messenger, alguma coisa assim, tá na tela. Enfim, após o Chosen One derrotar o Firefox e o Messenger, ele é pego pelo Avast, como eu disse anteriormente. E isso é um detalhe muito importante, e precisa ser mencionado aqui. O Chosen One ele sempre foi livre depois que fugiu do computador. Porque, depois de ter sido pego pelo Avast, o Nogai 3 o escravizou para se tornar um bloqueador de pop-ups. Ou seja, ele só ficava em um canto da tela, sendo obrigado a apagar qualquer coisa que atrapalhasse o Nogai 3. E ele não tinha muito o que fazer contra o Nogai 3. Enfim. No terceiro vídeo, coisas mais importantes acontecem. O Chosen One consegue se libertar. Inclusive ele se liberta em um site do Vítima, que tá aí na tela. Por curiosidade, o site existe na vida real se você pesquisar sobre. Enfim, o Chosen One, após conseguir se libertar usando o próprio cursor do Nogai 3, ele começa a destruir o computador. Ele vence o Clip, que era bem forte principalmente para a época, vence de novo os aplicativos do Nogai 3, que desta vez tinham a ajuda de um novo Stickman, que Nogai criou de última hora para conseguir derrotar o Chosen One, este chamado Dark Lord. Decorem este nome, porque o Dark Lord será um dos personagens mais importantes daqui pra frente neste vídeo. Enfim, o Dark Lord e o Chosen One junto com os Zaps, o contrário, o Dark Lord junto com os Zaps lutaram contra o Chosen One, e no fim o Chosen One venceu por pouco, explodindo o Firefox, o Messenger e o próprio Dark Lord no campo minado. O joguinho lá, o campo minado, aquele joguinho que ninguém sabe jogar e só aprenderam a jogar recentemente. Tem muitos shorts por algum motivo hoje em dia sobre isso. Dark Lord e Chosen One se juntam e criam um Vortex que destrói o computador do Nogai 3, mas eles, de alguma forma, conseguiram fugir. Ok. Como eu disse, o Chosen One foi por um tempo escravo. No caso, 4 anos, já que os eventos do episódio 2 acontecem em 2006 e ele é liberto em 2011. Ao ser liberado, ele está livre para fazer o que ele bem entender, exatamente o que ele tiver vontade. Ele é super poderoso, ele tem o apoio do Dark Lord, e o melhor de tudo, ele não é um escravo do Nogai 3. O Avast dessa vez não vai conseguir derrotá-lo, ele tá mais forte, ele tem ajuda. E, bom, como eu disse, ele não tá preso naquele computador que ele tanto odeia. E quais foram as decisões de Chosen One? Bem,
Ele e o Dark Lord cometeram um massacre mundial contra Stickmans, a Newgrounds e Birds também. E quais são as motivações do Chosen One e do Dark Lord? Nenhuma. O Chosen Ones e o Dark Lord simplesmente fizeram isso de graça. E o Dark Lord se mostrou muito mais sádico e cruel que o próprio Chosen One, que se arrependeu em 2018. Na verdade, ele já estava se arrependendo um pouco, mas ele só foi, digamos, confrontar o Dark Lord sobre as suas ações ruins só em 2018, nos eventos da segunda temporada. Muitos aqui argumentam que o Chosen One não estava fazendo exatamente a vontade dele, e que ele apenas estava, digamos, sendo amigo do Dark Lord. Eu vou explicar melhor. No vídeo que eu mencionei, o não lembro o nome do canal, mas enfim, o dono do canal, ele explica que o Chosen One, ele percebeu que ele não queria fazer aquilo. Ele não tinha vontade mais de fazer aquilo. Ele queria ser livre. Ele não queria destruir tudo e todos. Então, por isso, ele não era livre. Bom, é um argumento interessante, eu resumi ele de forma meio porca, mas acho que deu para entender. Mas eu discordo totalmente dele. O Chosen One podia ter impedido o Dark Lord em qualquer momento, ele era poderoso para fazer isso. O Dark Lord não tinha os virabots nem o bracelete na época, que foram os motivos da derrota do Chosen One na segunda temporada, inclusive, os braceletes e os virabots. Ou seja, o Chosen One ele teve muitas oportunidades de derrotar o Dark Lord, mas ele não queria perder a amizade. E isso foi totalmente escolha dele. Ele decidiu seguir esse caminho sombrio por um tempo e meio que ir no máximo só tipo falando, ei Dark Lord, para, mas ele nunca realmente tomou uma atitude quanto a isso, porque no fim ele era amigo do Dark Lord, ele gostava do seu irmão. E isso foi decisão puramente dele. E o massacre que ele cometeu também, ele pode até não ter se divertido tanto com o Dark Lord, mas ele tava lá ajudando na destruição, ele tava lá querendo aquele caos. E tudo isso foi decisão do Chosen One. Ele era livre para fazer exatamente o que ele queria. E ele fez o que ele queria naquele momento. Fazer o que o Dark Lord queria. E o que o Cornudo queria? Destruição total da internet. Sem nenhuma razão. Apenas puro sadismo dos dois. Além disso, o Chosen One matou a Mitzi. E tem muitas teorias que dizem que foi o Dark Lord. Por causa de alguns pontos, mas são pontos refutáveis e não é hora de falar sobre outra teoria. Estamos aqui para discutir uma afirmação da comunidade e não exatamente uma teoria. Enfim. Ok, em 2018 o Dark Lord derrotado pelo Second Coming, o Chosen One finalmente é livre, certo? Tão certo. Porque mercenários começaram a seguir ele, e esses mercenários foram mandados pelo Vítima, o Stickman do primeiro episódio que, ao fugir do computador, ficou cinza. E bem, lembra que eu mencionei uma tal de Mitzi? Provavelmente sim. Essa Mitzi era nada mais nada menos que a namorada do Vítima. E ajudou ele a construir a empresa, que o ajudou a lidar com os traumas de ter sido torturado por 9 meses pelo Nogai 3. E o que o Chosen One vai lá e faz? Mata a Mitzi. Ele não sabia quem era, ele não ligava para quem ela. Ele só queria destruir tudo. E finalizar o massacre que ele e o seu irmão começaram. Vítima ficou muito revoltado com essa atitude e planejou por muitos anos uma vingança, tanto contra Nogai 3, tanto contra Chosen One. Ele juntou mercenários, inclusive um deles é amigo dele, o agente, ele tem nenhum nome oficial, então eu vou chamar ele assim. Simplesmente agente. Enfim, os mercenários e ele começaram a seguir o Chosen One. E isso é culpa do Chosen One, é culpa das escolhas dele, é culpa exatamente do livre-arbítrio. Ele pode até ter sua liberdade, mas isso vai gerar consequências. E essas consequências sim podem gerar a falta de liberdade do Chosen One. Mas não exatamente ele nunca foi livre. Pelo contrário, desde que ele fugiu do computador, ele sempre foi livre. Mas por culpa de suas ações gananciosas do passado e por não resolver direito os problemas desse mesmo passado, ele acabou sendo perseguido pelos mercenários e capturado. Ao ser capturado pelo Vítima, ele é torturado por ele e depois interrogado para ele achar o Nogai 3. E detalhe que o Vítima, na minha opinião, tem total razão de se vingar do Chosen One. O cara simplesmente matou a namorada dele. O que eu quero dizer com esse vídeo? É que não faz sentido dizer que o Chosen One nunca foi livre.
Porque, bem, desde que ele fugiu, ele é simplesmente um dos caras mais livres da série. Ele é super poderoso e ele podia fazer o que bem entendeu. Mas ele fez as escolhas erradas, ele seguiu um caminho ruim da qual ele se arrependeu. E depois de um certo tempo não queria mais, embora tenha continuado por um tempo por causa do seu irmão. Mas isso também foi decisão dele, foi burrice dele. E agora, com os mercenários o perseguindo, ele não tem mais liberdade, certo? Porque ele tá preso na empresa do vítima e tal. Bom, isso é verdade, mas por muito tempo ele ainda teve liberdade. Porque o Chosen One só foi capturado de fato em uma batalha definitiva em 2023. Acho que era 2023 ou 2020. Tá na tela da tesada. Exato, falei. Enfim, só agora o Chosen One está pagando pelos crimes que ele cometeu. E ele merece. Ele tinha liberdade. Mas ele usou para o mal e agora tá pagando. É simplesmente a lei do retorno funcionando pela. Uma das poucas vezes. Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. É um vídeo um pouco curto, mas eu acho que ele tá bom. Eu fiz ele com carinho porque eu gosto muito dos personagens de AVA. É uma das séries mais divertidas, na minha opinião. Eu recomendo vocês assistirem. Vou deixar o canal do Alan Baker, que é o criador da série, na descrição. Enfim, tchau, humanos. Esse tchau, humanos foi bem idiota, né? Bem retardado.